Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos na videoaula 4 aqui do Guia Básico de Investimentos. Para quem não acompanhou os primeiros vídeos, eu recomendo aí que vejam desde a aula 1, né? Desde a videoaula 1, desde a primeira, para ir acompanhando aí então a evolução desse guia básico de investimentos que serve para pessoas que estão começando a investir, mas claro que também a gente fala de vários assuntos importantes aqui, então também serve para pessoas que já conhecem o mercado e que já fazem os seus investimentos. Esse é um projeto pessoal meu aí que eu já tenho há bastante tempo e agora estou colocando em prática. Em princípio serão aí mais de 30 videoaulas, mas tenho certeza que esse número deve aumentar ao longo do tempo e dia após dia eu vou colocando um vídeo novo aqui, né? Então são vídeos diários e chegamos aos 4.000 inscritos aqui no canal, então muito obrigado a todos os inscritos do canal. Lembrando aí que não custa nada para você, é totalmente gratuito, esse conteúdo aqui está no YouTube, né, de graça e vale muito para mim, então por favor se inscreva no canal, deixe um like porque isso ajuda muito, impulsiona aí os vídeos. E na videoaula de hoje, né, a gente vai falar de setores aí da bolsa, setores econômicos, né, que negociam ações na bolsa que a gente deve evitar. Claro que nada aqui é recomendação de compra ou de venda, né? Mas são setores aí que eles são mais difíceis, que suas ações são muito voláteis, instáveis, né, pessoal? E como eu falei, né, no vídeo anterior a gente falou sobre ações aí dos setores best, né, bons setores aí que costumam pagar dividendos aos acionistas e tão importante quanto saber em quais setores a gente deve investir, quais setores que a gente deve ter mais atenção, estudar mais, tão importante quanto saber isso é saber quais setores que são aqueles que são os piores, que não merecem muito a nossa atenção, que não merecem o nosso tempo de estudo, a gente precisa estudar para investir e esses setores eles são ruins, então eles não merecem muito o nosso tempo de estudo, né? A gente vai ter um desgaste estudando esses setores e são setores que eles têm problemas crônicos, né? Então, como eu disse na aula anterior, a gente falou sobre os setores best, né? Então, lembrando aí, bancos, energia elétrica, seguros, saneamento e telecomunicações. Se você não viu a aula anterior, eu recomendo que veja a aula anterior, né? E os setores best aí, eles são setores perenes, né, com empresas resilientes. Então são empresas aí que têm alta previsibilidade de receitas, empresas que possuem contratos longos, concessões longas, né? São empresas que, independentemente do momento econômico, elas costumam, né, apresentar bons resultados. Claro que elas também sofrem oscilações, como quaisquer outras empresas, mas elas são empresas muito mais previsíveis, né? E elas geralmente são de setores aí cruciais para a economia. Então, não existe mundo sem energia elétrica, né, pessoal? Então, energia elétrica é crucial. Os bancos, né, o sistema financeiro, a gente precisa dos bancos, né, ajudando aí nas dívidas das empresas, financiando a expansão das empresas, né? Então, por isso, são setores cruciais para a economia, fundamentais. E começando aqui, então, né, o primeiro setor aí que a gente deve evitar, que é um setor muito ruim, talvez o pior setor aí para investir na bolsa de valores, é o setor de aviação, de companhias aéreas, né? Então, não estou falando mal da Azul e da Gol aqui, é que o setor realmente ele tem problemas crônicos, né? Para quem não sabe, a Azul e Gol negociam ações na bolsa. E o setor de aviação, ele é muito suscetível ao câmbio, né, pessoal? O câmbio é muito imprevisível, então ele é muito suscetível a esses aumentos aí do dólar, quedas do dólar. Os custos são altíssimos, né, pessoal? Então, você imagina quanto custa para botar um avião no ar, né, pessoal? A manutenção é muito alta, existe uma regulação muito grande, claro, né, pela segurança de todas as pessoas, né, os salários, né, de todo o pessoal, as tarifas, né, então os custos são muito altos, né, para operar uma companhia aérea, para operar um voo. E a gente tem que olhar o histórico, né, pessoal? Parar e analisar e ver o histórico. Dezenas de companhias aéreas já faliram no Brasil. Então, a gente tem um caso mais recente da Itapemirim, a Varig, que era muito conhecida, muito grande, a VASP, o Webjet, que até não muitos anos atrás aí era uma companhia aérea, né, com vários voos, Rio Sul, se não me engano tinha Trans Brasil também. Aqui a gente tem uma lista na Wikipédia, empresas aéreas, né, companhias aéreas que já foram extintas, e isso é apenas no Brasil. Se a gente for
no mundo, né, dá muito mais que isso. Então realmente é um problema crônico do setor, né, pessoal? Os custos são muito altos e geralmente essas empresas aéreas, elas se sustentam com incentivos do governo, com ajuda do governo. Então, em momentos de crise, elas precisam de muita ajuda do governo. E, claro, o setor é crucial, porque a gente não imagina um mundo sem a aviação, né? A gente precisa dos aviões, né? Precisa dos aeroportos, mas o fato é que as empresas desse setor, elas não são resilientes, elas são muito suscetíveis às crises, né, pessoal? E esse tipo de notícia aqui é só um exemplo, né, de maio de 2022, mas é só um exemplo. Apelo das companhias aéreas ao presidente Jair Bolsonaro, né, empresas criticando isenção de tarifas nas bagagens, né? Então, isso aqui é sempre a mesma coisa, é um problema crônico, né, pessoal? E é por essa razão que essas ações elas oscilam tanto, que é por isso que elas são tão instáveis. O segundo setor aqui para a gente evitar, né, é um setor que eu pessoalmente passo longe também, é o turismo. Ele tem o mesmo problema do câmbio, né? A gente está falando de viagens ao redor do mundo, aí, hotelaria. Então, o câmbio ele varia muito, essas empresas são muito suscetíveis, então você tem uma alta aí rápida, né, do dólar, por exemplo, elas sofrem muito. São empresas sazonais, elas têm uma sazonalidade muito grande, as pessoas viajam muito em certas épocas do ano e não viajam em outras, né? E depende muito do poder de compra das pessoas também. Então, se a economia vai mal, e no Brasil a gente vive praticamente uma eterna crise, né, pessoal? A viagem é uma das primeiras coisas que as pessoas cortam. Então, as pessoas não conseguem cortar tanto no supermercado, porque elas precisam comer, elas não conseguem cortar tanto na energia elétrica, porque elas precisam de energia elétrica, né, pessoal? Então, elas até poupam, né, no supermercado, elas até desligam as luzes de casa, deixam de usar algum aparelho, mas a viagem não tem como, né, pessoal? Se a pessoa está em crise, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é não viajar, ela não vai usar os serviços de turismo. E o terceiro setor aqui é um setor que é de primeira necessidade, sim, porque são empresas de alimentos, né? E são empresas que exportam bastante, então elas têm uma receita dolarizada grande, são os frigoríficos. Mas os frigoríficos, assim como o setor de aviação, muitas vezes, né, eles têm uma questão regulatória muito grande, claro, pela saúde e segurança de todos, mas tudo isso gera custos muito altos, né? Os frigoríficos muitas vezes precisaram recorrer a ajudas governamentais também. Muitos frigoríficos já quebraram, existe uma lista imensa de frigoríficos que já quebraram ou entraram em recuperação judicial. É um setor que também depende muito do câmbio, depende aí das demandas também de outros países, então os frigoríficos também são um setor aí que eu pessoalmente fujo. E mais um setor aqui, né, é o varejo. Aí a gente tem algumas exceções no varejo, existem assim algumas empresas aí muito bem organizadas, até porque o varejo é um setor, diria, abrangente, né? Então quando a gente fala, por exemplo, de uma rede, né, de farmácias, a gente está falando de varejo, né? E rede de farmácias tem uma necessidade grande das pessoas de consumirem esses produtos, as pessoas precisam de remédios, né, e de outros serviços aí que as farmácias, as grandes redes de farmácias prestam, né, aos consumidores. Tem o varejo também do supermercado, supermercadista, né, também todo mundo vai no supermercado, então quer dizer, são setores, são segmentos ali dentro do varejo que são um pouco mais resilientes, mas no geral o varejo é um setor que ele necessita de enorme capital de giro, tem uma intensividade muito grande de capital, então qualquer crise ou aumento na taxa de juros afeta as vendas no setor. Qualquer crise aí que diminua, uma inflação um pouco mais alta, diminuindo o poder de compra das pessoas, afeta, né, as vendas do setor. E a exemplo aí do setor de aviação, dos frigoríficos, várias varejistas já quebraram. Então, só para lembrar de algumas aqui muito famosas, né, que eram muito grandes, que ninguém diria que elas quebrariam, mas elas quebraram, né? Mesbla, Arapuã, Ultralar, Lojas Ducal, Lojas Brasileiras, Dizapel. Então, quer dizer, são lojas aí mais antigas, mas que foram muito grandes no Brasil e que quebraram, não conseguiram, né, manter os seus negócios, porque é um setor difícil, né, que necessita uma intensividade muito grande de capital. A gente tem várias varejistas na bolsa, né? Botei aqui como exemplo Magalu, Via Varejo, que são empresas que passam por momentos difíceis justamente por conta dessa alta taxa de juros no momento. Então o setor de varejo é um setor que eu até não fujo, acredito que existem sim algumas exceções boas, mas no geral é um setor para fugir sim.
E a conclusão aqui então, né, dessa videoaula aí de setores para a gente evitar, né, é importante saber então os setores mais perenes e também é importante saber aqueles que não são, né, pessoal, para a gente não ficar desperdiçando nosso tempo de estudo e também não desperdiçar o nosso dinheiro. E aqui eu deixo uma simples reflexão, né? É bom a gente fazer um exercício de reflexão, pensar na nossa rotina, o que é aquilo que a gente consegue viver sem, o que a gente não consegue viver sem, o que é primeira necessidade, o que é aquilo que você cortaria de primeira se precisasse. Então aqui um exemplo, né? Todo ser humano precisa de água, precisa tomar água. Então por essa razão as empresas de água e saneamento, né, como Sanepar, Sabesp, são empresas de primeira necessidade, elas fazem o tratamento da água, do esgoto. Então quer dizer, o ser humano não vive sem, né, pessoal? Agora, por exemplo, turismo, né, pessoal? Turismo a gente vive sem, né? Claro que é muito bom viajar, claro que é excelente, mas se a gente não tem dinheiro, ou não tem aquela necessidade, muitas pessoas até nem têm, nem sentem essa necessidade. Então tudo isso a gente tem que ver, né, pessoal? Energia elétrica, a gente precisa muito de energia elétrica, não existe ninguém que não precise de energia elétrica, né, pessoal? Agora, por exemplo, o setor de aviação, claro que para a gente ir para um lugar mais longe, a gente precisa do avião, mas ele não é de primeira necessidade, é isso que eu quero dizer. Então é isso que a gente tem que fazer, essa reflexão aí, pessoal. Quero saber o que vocês acharam do vídeo, se gostaram, né? Deixem comentários aí, quero saber se vocês investem em algum desses setores ou não, qual a impressão de vocês deles. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.